Olá, amigos! Para quem não me conhece, eu sou Govinda e estou aqui com vocês todas as quartas-feiras, às 21 horas, para nós fazermos juntos a meditação para as águas. Essa meditação foi me pedido pela mestra Kuan Yin. Há um tempo nós fizemos a meditação Cura da Terra, também a pedido dela. Ficamos fazendo essa meditação por 7 anos. Era o momento em que a gente se reunia presencialmente, né? Depois demos uma pausa e agora, por conta desse momento que nós estamos vivendo, a mestra Kuan Yin pediu que a gente retomasse essas meditações e que nós focássemos principalmente as águas do nosso planeta. Então, durante essa meditação, nós vamos fazer um relaxamento, trabalhar as nossas energias, trabalhar os nossos chakras, nossos corpos sutis, fazer um equilíbrio, né, do nosso ser. E depois nós estaremos irradiando luz para o planeta, para as águas, para os reinos. Então, todas as quartas-feiras, nesse horário, às 21 horas, aqui no Instagram, nós nos reunimos para fazer essa meditação, tá bom? Eu sempre digo para as pessoas que vão participar da meditação que elas podem, nesse momento, devem estar em um lugar reservado, mas podem, assim, trabalhar a luz, colocar um incenso, né? Se quiser fazer a meditação sentada, para ajeitar bem a coluna, ficar bem colocado na cadeira, se tiver em posição de lótus, alinhar bem a coluna, porque quando a gente relaxa, a tendência do nosso corpo é pender, então aí a pessoa fica dando aquelas pendidas assim por causa de estar relaxada. Então é legal estar com a coluna reta, né? Seja sentada numa cadeira, seja numa posição de lótus. E também pode fazer deitado, né? A pessoa pode deitar, ela vai relaxar e aí ela pode se entregar para a meditação, tá? Normalmente, sempre no comecinho, eu falo sobre algum assunto. Sempre me vem alguma coisa para falar com vocês, nada muito profundo, sempre dando um toque de alguma situação, de espiritualidade, de mediunidade, de energias, momentos planetários, coisas desse tipo, né? Hoje me veio de eu conversar com vocês um pouquinho a respeito do nosso mundo, sabe? Nosso mundinho, nosso mundo interno. Cada um de nós vivemos em sociedade, certo? A gente vive todo mundo junto, a gente troca muita energia, muita informação, a gente se comunica, a gente troca informação verbal, a gente tem o nosso tato, a gente tem essas situações que a gente interage nesse mundo social que vivemos, né? Seja na nossa família, no nosso trabalho, existe essa interação. Só que o que acontece? Cada um de nós tem dentro de si o seu mundinho. Esse mundinho nosso é esse mundinho que a gente traz os nossos pensamentos, as nossas crenças, a maneira que a gente vê o mundo, a maneira que a gente interpreta as coisas do mundo, né? Então isso é muito pessoal. E esse mundinho nosso, ele varia de pessoa para pessoa, de acordo com as vivências que a gente teve. Então, às vezes, tem pessoas que algumas coisas são referências positivas, tem pessoas que as mesmas coisas podem ser referências negativas. Então, o que acontece? Cada um de nós vive dentro dessa bolha individual, né? Então, nessa bolha nossa, nós temos os nossos registros, nós temos os nossos traumas. E quando trabalhamos em terapia ou alguma aplicação energética, dentro dos arquivos dessa bolha que essas energias ou que essa terapia tem um direcionamento. Então vamos supor que eu tenha passado por um trauma de infância e esse trauma fez com que eu tivesse medo de, sei lá, viajar sozinha, vamos supor, que tivesse um acontecimento assim. Isso vai fazer parte do meu mundo, não do mundo das outras pessoas. Tem gente que viaja sozinha, de boa, vai para todo lugar e tal, e não tem problema com isso. De repente, pode ser que eu tenha vivido alguma coisa e tenha feito esse registro.
Então, o que acontece? Como a gente vive dentro do nosso mundinho, com os nossos registros internos, né? Quando eu olho para fora numa situação dessa, eu vou achar que todo mundo vive o que eu vivo. Eu vou achar que esse medo acontece para todo mundo. E na verdade, isso vai estar registrado dentro do meu mundinho pessoal. Então, quando eu vou para uma terapia, uma pessoa que de repente não tem esse registro, não vive isso, estudou, tem suas técnicas, ela pode chegar até esse momento e fazer com que eu reidentifique isso, com que eu grave isso de uma forma melhor, ou de repente eu desabafando, eu conversando, pode me cair umas fichas, eu entender que esse processo tem a ver com uma situação que eu vivi, que isso não é real, que esse registro que eu tenho não é real. Então, o que acontece? Eu posso melhorar muito a maneira de eu lidar depois com essas situações. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque nós estamos num momento até de isolamento e isso pode recalcar alguns registros que a gente já tem. Porque quando a gente começa a interagir com outras pessoas, a gente fala de um assunto, a pessoa vem e fala, não, mas é que isso é assim, porque não sei o que, faça assim, faça assim. Isso faz com que a gente melhore. Nesse momento que nós estamos todo mundo separado, isso pode fazer com que a gente recalque algumas coisas nesses registros que nós temos do nosso mundo interno. Então a gente precisa ficar em alerta em algumas situações desse tipo, tá? O que faz com que a gente comece a abrir esse mundinho tão fechado que nós temos? Essa tão falada hoje empatia. Quando nós estamos junto com os outros e quando nós nos colocamos à disposição para abrir mais o nosso pensamento, para conseguir entender melhor o outro, para conseguir ter esse diálogo, essa convivência, quando a gente se abre para isso, automaticamente nós estamos fazendo uma cura dentro de nós. Então, quando a gente está, e não precisa ser só numa terapia não, quando você está num grupo de amigos, conversando aquelas conversas boas, dando risadas, e de repente você conta uma dificuldade sua e seu amigo vem, faz uma brincadeira, conversa, te dá um exemplo de como ele de repente saiu de uma situação difícil como essa que você tem um registro, isso pode fazer com que você ressignifique tudo isso. Então, por isso que a nossa convivência é uma coisa importante. Então é por isso que a gente sente falta de estar com os amigos, com pessoas afins, porque essas pessoas vão fazer com que a gente se olhe, com que a gente consiga olhar para esse nosso mundinho e ver os registros que estamos fazendo ou ver qualquer coisa que de repente não está legal, né? Então, eu acredito que uma das situações que as pessoas têm tido tanta dificuldade agora de estar nesse isolamento, né, de não estar tendo esse convívio mesmo, das pessoas estarem ali perto e conversando e tal, é por conta de que essas situações que nós temos, esses registros que a gente tem, esse nosso mundinho, ele está ficando muito restrito, ele está ficando muito fechado. A gente está tendo apenas um ponto de vista, um ângulo da situação, e isso não é legal. Então, por isso que é bom que nós estejamos nos envolvendo com meios de comunicação, onde as pessoas sejam pessoas com uma cabeça legal, que estejam pensando coisas boas, que estejam fazendo trocas positivas, conversas que agreguem a nossa vida, que façam com que a gente consiga crescer em relação a certas situações. Então, quando a gente começa a compartilhar essas conversas, quando a gente começa a ter uma conversa de um nível mais elevado, quando a gente começa a ter conversas e trocas de informações que são coisas elevadas, que são pensamentos elevados, a gente pode conversar de livros, de filmes, né?
da vida, mas com pessoas que não estão naquele mundinho preso, só olhando por um ângulo, onde a verdade delas são a verdade absoluta e não existe mais nada no mundo. E nós também precisamos aprender a olhar para o mundo dessa maneira, a se abrir para o mundo. Então, quando a gente consegue ver que o nosso ponto de vista não é o único e não é o melhor e não é o, sei lá, de repente até o mais inteligente, quando a gente consegue olhar para isso, a gente consegue também aprender com as outras pessoas. E isso enriquece a nossa convivência, e isso enriquece ao nosso ser, ao nosso corpo emocional, ao nosso corpo mental, a nossa mente, sabe? Isso enriquece essa flexibilidade de olhar para o outro, entender como o outro vê alguma situação, entender como a pessoa vive, como ela consegue ultrapassar os limites dela. A gente também vai poder ter essa vivência conosco. A gente vai poder começar a entender como funciona o nosso mundo. Então, estarmos abertos para, estarmos com empatia, estarmos a ouvir o outro, nos agrega. Isso faz com que a gente cresça. Quando eu olho para trás, eu vejo que a minha vida mudou muito quando eu comecei a trabalhar com energias. Porque eu fui obrigada a isso. No começo, não era uma coisa que eu fazia com facilidade. Era uma coisa que eu tinha que me exercitar muito para fazer. Ouvir, se colocar no lugar do outro, entender a postura do outro, a visão do outro. Isso faz com que a gente cresça muito. E normalmente as pessoas, o nosso ego, ele é assim. Ele gosta de chegar e impor, então essa é a minha zona de conforto, é assim que eu penso, se tudo estiver assim, tá tudo certo. Então nós temos isso já por instinto, tá? Mas o nosso espírito, a nossa alma, ela está num nível mais alto que o nosso instinto. Então nós devemos olhar para o mundo através da nossa alma, desse ser mais elevado, né? Que seria através da nossa consciência eu sou, do nosso eu superior, que ele está muito acima desse mundo de dualidade, desse mundo de 3D, onde as pessoas elas ficam fazendo cabo de guerra com posturas, com questões políticas, religiosas, às vezes até de saúde, né? Hoje a gente vê muito conflito aí por conta do que nós estamos vivendo nesse momento, né? Pessoas vivendo e se degladiando por coisas que, na verdade, quando a gente para e ouve o outro, a gente consegue entender melhor, a gente consegue agregar o que nos serve. Nem tudo que o outro vai falar vai nos servir 100%, assim como nem tudo que a gente fala serve 100% para o outro, porque cada um está vivendo o seu momento, cada um está vivendo nesse momento aqui, cada um tem a sua história, né? Cada um trouxe consigo o seu acordo de estar aqui, de fazer isso, aquilo. Então, o que acontece? As pessoas que se dão a esse direito de parar, de pensar no outro, né? Que se colocam, se abrem, né? Com essa coisa da empatia, de entender, de ouvir. Ouvir é muito importante, a gente ouvir o outro. Por quê? Vai fazer com esse nosso mundinho fechado comece a abrir. E a gente comece a entender certas coisas que dentro do nosso mundo social, que a gente chama de matrix, né? Dentro dessa matrix planejada, a gente não consegue entender. Então, quando nós nos damos o direito a ouvir e a entender certas situações, quando a gente se dá esse direito, a nossa mente começa a abrir, a gente começa a entender o mundo de uma outra forma, a gente começa a compreender que tudo isso que nós vivemos aqui é muito pequeno perto do nosso espírito, da nossa alma, do universo, e as coisas daqui começam a ter menos importância.
a gente começa a entender o que realmente é importante na nossa vida, as coisas que levamos conosco, o aprendizado, as amizades, né, as afeições familiares, as afeições na nossa vida, as pessoas que passam por nós, né, que a gente vai criando essa afinidade. Isso nós levamos para a eternidade. Então a gente começa a entender o valor das coisas, a gente começa a entender e cada coisa vai ter o seu valor e vai estar no seu lugar. Não vai estar tudo em desarmonia e nem em conflito, porque as coisas começam a tomar o seu lugar. Então a gente entende que é bom eu ter uma coisa material, é bom, aquilo vai me proporcionar algo de positivo, né? Mas que quando eu me torno escravo dessa coisa material, eu passo a perder momentos na minha vida, eu passo a não entender o que realmente eu vim fazer aqui, porque não foram as conquistas materiais. As conquistas materiais, elas fazem parte de um processo, mas elas não são o fim para estarmos aqui. Elas são o meio, elas podem estar dentro desse processo como meio, mas não como finalidade. Nós não estamos aqui para adquirir coisas materiais, nós estamos aqui para, através dessas coisas materiais, adquirirmos experiências, vivências e crescermos. Então, todas essas coisas materiais são importantes para a nossa vida. Eu estou conversando aqui com vocês hoje porque tem um celular aqui na minha frente, tem uma internet, tudo isso é pago, existe uma luz aqui acontecendo. Então, tudo isso faz parte da nossa vida. Tudo isso são coisas importantes para estarmos aqui, mas elas não são a finalidade disso. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo aqui, então nós temos, eu tenho esse celular, você tem o celular que você está aí, a gente tem a internet, a gente tem tudo isso que está acontecendo aqui, mas tudo isso é um meio para que a gente converse, para que a gente interaja, para que a gente possa trocar uma ideia. Isso não é o objetivo principal. Então, nesse momento, o celular não é o objetivo principal. Nesse momento, o objetivo principal é essa nossa troca, essa nossa convivência, que podia estar acontecendo de uma outra forma, de repente através de um computador, de repente através de um outro mecanismo, mas o importante é a troca, é a convivência. Então, quando nós conseguirmos entender tudo isso, organizar tudo isso na nossa cabeça, a nossa vida começa a ficar diferente. A gente começa a entender o mecanismo do outro e a gente começa a perceber que muitas coisas que valorizamos e que sofremos por conta delas, elas não são tão importantes. E a gente começa a entender o quanto outras pessoas e outras situações são importantes na nossa vida. O conhecimento, a sabedoria, estarmos plenos, estarmos harmoniosos, a natureza, tudo isso é muito importante para a nossa vida. Tudo isso realmente faz parte da nossa vida. Agora, todas as outras coisas, elas estão ali para esses momentos. Então, quando eu consigo sair desse mundinho programado da minha cabeça, do meu ego, esse mundinho fechado que eu tenho, cheio de traumas, medos e bloqueios, quando eu começo a abrir esse mundo para o mundo real, para o mundo espiritual, para a vida, para a convivência, para a troca, né? Sem ser sendo realmente uma troca, não sendo um cabo de guerra, né? Quando eu começo a olhar para a vida dessa forma, eu começo a ver que a minha vida começa a fluir, porque eu começo a me trabalhar, eu começo a cuidar de mim, eu começo a entender esses medos que eu tenho, que são inconscientes, eu começo a olhar para eles, eu vou entendendo tudo isso e ressignificando tudo isso na minha vida. Por exemplo, todos nós aqui passamos pela infância, passamos pela adolescência. Na nossa infância, haviam coisas que naquele momento eram muito importantes para nós e que a gente não conseguia se ver sem aquilo, né? De repente um brinquedo,
de repente uma caixa de lápis de cor, um caderno, aquilo era importante para a gente naquele momento. Hoje, quando a gente olha, a gente vê o quê? Que a gente se realizava através daquilo, que a gente fazia alguma coisa, então não era vamos supor, o caderno ou o lápis que era importante, mas o importante era aquela expressão, aquela realização que eu tinha. Aquilo sim era importante. Quando a gente se torna adolescente, a gente começa a ir organizando isso na nossa vida. Então a gente começa a ir se desprendendo desse momento de infância, começa a ir olhando para certas coisas e nesse momento a gente vai colocando em ordem algumas coisas na nossa cabeça e a transição da infância para a nossa parte adulta. Só que a gente só amadurece como pessoa quando a gente começa a entender todas essas fases e quando a gente começa a soltar fases que já não fazem mais sentido estar conosco. Quando a gente começa a liberar certas fases que vivemos, certas vivências, quando a gente começa a entender, perdoar, soltar, aí nós amadurecemos. Então, o que acontece? Como eu estava falando no começo, aquele mundinho que a gente tem, que para nós é a nossa realidade, a gente começa a entender que aquele mundinho é uma realidade que criamos. E cada um de nós cria o seu mundinho. Cada um de nós alimenta esse seu mundinho. Então eu pergunto agora para vocês, do que vocês estão alimentando esse mundo de vocês? Se vocês estão alimentando esse mundo de noticiários, de medo, de situações negativas, se vocês estão alimentando esse mundo com pensamentos negativos, ou se vocês estão alimentando esse mundo de vocês através de uma boa leitura, através de uma boa live, de um vídeo na internet que seja positivo, que te traga ensinamentos para agregar coisas para você. Se você está alimentando esse mundo com convivência, com a empatia, com a generosidade, se você está alimentando esse mundo ouvindo o outro, sendo flexível, ou se você está alimentando esse mundo com conflitos, com medos, com pensamentos de destruição. Como que você está alimentando o seu mundo? Porque isso vai ser o que vai acontecer contigo. Porque se você se alimenta de coisas positivas, no começo pode ser até meio cansativo você estar procurando coisas para crescimento, você querer mudança, porque mudança é uma coisa difícil da gente fazer na vida. Mudança de hábitos, mudança de alimentação, são coisas difíceis da gente fazer na vida, mas isso é crescimento. Quando a gente muda, quando a gente traz hábitos positivos para a nossa vida, nós trazemos crescimento para a nossa vida. Então, se alimente de coisas positivas, traga para a sua vida pensamentos positivos, trocas positivas para esse seu mundinho pessoal. Aí você vai entender o quê? Que esse mundo que a gente cria, que cada um tem o seu mundinho, esse mundo que a gente cria e que a gente alimenta, ele tem uma determinada vibração. E por essa vibração é que você vai encontrar as outras pessoas. É por essa vibração que as outras pessoas chegam na sua vida. E se esse seu mundinho que você alimenta não tem uma vibração positiva, as pessoas que vão chegar para a sua vida também não vai ter essa vibração positiva. Aqui a gente tem uma amiga falando que ela está num momento de conflito. Então, o momento de conflito é porque existe uma dualidade crescendo ali dentro. Existe um cabo de guerra crescendo ali dentro. Então, a gente tem que olhar o que realmente importa, o que realmente vale a pena. Não sei se você estava desde o começo aqui, amiga, que você colocou essa observação, mas o que eu estou a falar hoje é justamente de como nós estamos alimentando esse nosso mundinho, sabe? Para que nós não entremos nesse cabo de guerra, de ficar desconstruindo, né? De ficar nos violentando com situações e com pessoas que não nos vão acrescentar mais.
Então, hoje nós vamos nos dedicar na meditação. A gente vai fazer a meditação, como a gente sempre faz. A gente vai fazer as nossas emanações, a harmonização. Vamos fazer a meditação do planeta. Mas, quando a gente estiver num momento bem elevado, bem gostoso, nós vamos ter um tempo para trabalhar esse nosso mundinho interior, para entrar em contato com essas energias que estão conosco e ressignificar algumas coisas, trazer luz, trazer paz, harmonia para o nosso mundo interno, tá? Não sei se você estava com a gente desde o começo. Tem uma amiga colocando aqui que o nosso alimento espiritual é constante, sim. Isso não tem fim, né? Assim como nós alimentamos diariamente o nosso corpo físico, a gente não fica sem comer. O nosso mundo espiritual é igual, ele precisa de alimento também, né? Tá colocando aqui que a mágoa é um sentimento particularmente, luto todo dia para mudar e retirar dos pensamentos. Exatamente. Nós devemos ir mudando esse nosso mundinho, né? Essa maneira da gente manter as nossas energias. À medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai tomando consciência da vida, a gente vai automaticamente percebendo o que tem que tirar, o que já não nos serve mais. Olha, tal situação você viveu até aqui, agora você tem consciência e você já amadureceu o suficiente para tirar isso da sua vida. Então, essa transformação, ela é de dentro para fora. Não dá para impor para ninguém. Por isso que ninguém muda ninguém. Nós mudamos o nosso mundinho. Ninguém consegue mudar, porque cada um tem o teu. Eu consigo mudar o meu. Eu consigo olhar para as minhas dificuldades e ver o que eu tenho de errado e ir mudando. Tem coisa que a gente consegue logo de cara, tem coisa que a gente precisa um tempinho para ir se trabalhando, para ir mudando. Às vezes a pessoa chega e fala uma coisa pra gente, nossa, aquilo dá um insight, fala, uau, preciso mudar isso, não tem mais a ver comigo isso. E a gente consegue mudar logo. Mas tem coisa que demora, porque tem coisa que está muito enraizado lá no nosso inconsciente, está muito enraizado nos nossos hábitos. Então a gente leva um tempo, às vezes a gente consegue fazer sozinho, às vezes a gente precisa de ajuda, como um terapeuta, né, um psicólogo, alguém que chegue e nos ajude a fazer aquela mudança. Mas o importante é estarmos sempre olhando para esse nosso mundinho, estarmos sempre olhando para o que nós estamos, como nós estamos nos alimentando, né? Como nossa amiga disse aqui, esse alimento espiritual ou alimento emocional, mental que nós estamos trazendo para dentro desse nosso mundinho. Como que está sendo esse alimento? Eu fico assistindo aqueles noticiários horríveis que ficam ali mantrando coisas ruins, ou eu só uso o noticiário para saber o que eu preciso e toco a minha vida bela e feliz, entendeu? Como que eu levo isso? Porque quando eu me importo com alguma coisa, importar é trazer para dentro. Então, quando eu me importo com aqueles noticiários horríveis, eu trago para dentro aquela energia. Então, o noticiário é importante? Para eu saber como eu tenho que me locomover nesse mundo aqui, 3D, nesse mundo material. O noticiário é importante para isso, para eu saber se está tendo uma greve, se eu preciso fazer alguma coisa com meus documentos, se de repente aconteceu alguma situação na estrada, eu vou pegar uma estrada aí, se está tudo bem para eu chegar até lá. O noticiário, ele é para nos trazer informação, mas ficarmos plugados nessas notícias tóxicas, como está dizendo a nossa amiga aqui, ficarmos plugados com essas notícias o tempo inteiro, macerando coisas ruins para a nossa cabeça, isso não vai nos ajudar. Isso vai trazer medo, isso vai trazer insegurança, ansiedade para as nossas vidas. Então nós temos que equilibrar. Então, se eu sinto que naquele dia eu tô com uma certa ansiedade, com certo medo, uma coisa que não tá legal, então eu vou assistir uma comédia, eu vou fazer uma meditação, eu vou conversar com uma pessoa que normalmente me põe para cima, eu vou tentar equilibrar essa balança, para que esse meu mundo não vire um caos, né?
Por quê? Porque se esse meu mundo estiver vibrando caos, eu estiver vibrando caos, que tipo de pessoa eu vou atrair para minha vida ou que tipo de situação eu vou atrair para minha vida? Caos. É assim que funciona, tá? Nós somos ligados às pessoas, às situações por vibração. Essa vibração é interna. E esse interno é essa alimentação que eu faço para mim, para minha vida, né? E não é da boca para fora, não é pensar. Às vezes as pessoas vê vídeo aí, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que visualizar e tudo vai acontecer. Não, se eu não trouxer isso para minha vida, se eu não vivenciar, se eu não realmente trazer isso para o meu mundo é assim. Se eu não trazer isso para o meu mundo, para a minha verdade, isso não vai funcionar. Porque só vai funcionar a hora que eu vivenciar essas coisas positivas. E tudo isso que são pensamentos bons, atitudes boas, só assim é que o resto também vai acontecer na minha vida. Tá bom, gente? Falei bastante hoje.